Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar como que é possível então declararmos métodos de uma classe em JavaScript, apesar de que já foram utilizados exemplos em vídeos anteriores, onde apareceram já a declaração de um método, mas nesse vídeo vou falar um pouco mais sobre eles, de como o método pode ser declarado e como ele pode ser utilizado após a criação ou instanciação de um objeto. Então, o primeiro lugar, só relembrando que isso foi visto lá nos vídeos introdutórios, que o método de uma classe ele é uma função que foi declarada dentro de uma classe. Lembra que quando nós utilizamos o nosso código JavaScript anteriormente de maneira estruturada, nós poderíamos criar funções utilizando a palavra reservada function, nome da função, lista de parâmetros e o corpo da função. A declaração de um método ocorre de maneira similar, um modo similar à declaração tradicional de função, porém sim o uso dessa palavra reservada function. Declaro dentro da classe e aquela função passa a se chamar método daquela classe, quando eu instanciar ou criar um objeto a partir da classe que possui um método, o objeto pode ter acesso a este método ou aos métodos que foram declarados de acordo com algumas particularidades que a gente vai vendo ao longo do curso. Então aqui eu tenho um exemplo de declaração de um método de uma classe chamada produto, e esse método chama-se volume produto, que tem a declaração da classe, atributos, método construtor, inicialização dos atributos ou das propriedades utilizando esses parâmetros. Como eu tenho aqui propriedades de largura, altura e profundidade, esse método ele vai retornar o resultado da multiplicação entre a largura, a altura e a profundidade. Observe, pessoal, que se isso fosse uma função fora de uma classe, eu teria que utilizar aqui a palavra function na frente do nome da função. Neste caso, que a gente declarou essa função dentro da classe, ela é chamada de método e não tem o uso da palavra reservada function. Neste exemplo, eu não utilizei parâmetros na declaração desse método, mas poderiam ser utilizados parâmetros, assim como a gente faz já com as funções. Então vamos visualizar isso aqui de maneira prática no nosso código JavaScript. Eu tenho então a mesma classe que eu acabei de mostrar no slide, a palavra reservada class, nome da classe, abertura e fechamento de chaves para delimitar o corpo da classe, os limites ou o escopo da classe. Aqui eu coloquei a lista de atributos ou propriedades. Tem a primeira propriedade, a descrição do produto, largura, altura e profundidade. Não inicializei os valores por aqui, eles serão inicializados através do constructor. Lembrando que esse método é chamado sempre que for criado um objeto. E dentro desse constructor eu tenho esses parâmetros, descrição, largura, altura e profundidade. Serão atribuídos aqui para a inicialização das propriedades. Aqui tem o método volume produto. Se não fosse dentro da classe, pessoal, se eu for criar uma função para calcular um volume de maneira geral, eu simplesmente venho aqui e escrevo volume, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves e salvo o meu arquivo, Ctrl S. Observe aqui que no console do navegador ele está dizendo que existe um erro na linha 19 do meu arquivo index.js, do meu arquivo JavaScript. Então o erro está acontecendo aqui. É inesperado a abertura dessa chave nesse ponto, porque ele não está entendendo o que eu estou digitando aqui nessa linha 19, a hora que o navegador está tentando executar essa parte do código. Ficou faltando eu utilizar a palavra reservada function. Então, se eu utilizo a palavra reservada function, eu estou declarando uma função chamada volume, e aqui eu posso escrever o código da minha função normalmente. Acontece que dentro de uma classe, na hora que eu estou criando um método, eu não utilizo a palavra reservada function. Vamos fazer um teste. Se eu utilizar a palavra reservada function dentro da classe, observe que fica sublinhado e ele fala que isso aqui é inesperado. Okay?
ele está aguardando ou um construtor, ou um método, ou uma propriedade, mas não uma função dentro da classe. Então eu não consigo utilizar essa palavra reservada function aqui dentro, na frente do método. Só estou exemplificando e enfatizando a diferença aqui. O método ele se comporta como uma função, mas quando ele é declarado dentro de uma classe, não utiliza essa palavra e passa a ser chamado de método, mas a ideia é a mesma. Eu vou criar então aqui um objeto prod a partir da classe produto. Eu vou descrever que o objeto é meu produto, largura 10, altura 3 e profundidade 2. E agora eu vou exibir no meu console, primeiro somente os dados do produto que eu acabei de criar. Aqui tem esse prod, é o meu objeto produto que foi criado a partir da classe produto. Aqui nós temos as propriedades do objeto, descrição, largura, altura, com os valores que nós inicializamos aqui, que foram passados de argumento. Meu produto, largura 10, 3, profundidade 2. Esse método, pessoal, da forma que ele foi declarado aqui, qualquer objeto que for criado ou instanciado a partir da classe produto, ele já tem acesso a esse método da mesma forma que tem acesso aos atributos que nós declaramos aqui em cima. Então, se eu, por exemplo, consigo fazer prod.descrição, quando eu salvo o arquivo aparece a descrição aqui do produto. Se eu faço prod.altura, quando eu salvo aparece a altura do produto. É a mesma coisa, eu posso utilizar então o método volume produto. Só que aqui tem uma diferença. Se eu simplesmente utilizo volume produto, que é o nome do método, e eu salvo o arquivo, vocês vão perceber que ele vai ser impresso ou exibido no console a declaração do método volume produto. Para eu ter acesso ao resultado desse método, eu tenho que utilizar ou a abertura e fechamento dos parênteses logo após o nome do método. E agora, quando eu utilizo aqui o abertura e fechamento de parênteses, eu tenho o resultado, no caso o volume é 60. Basicamente, foi retornado o resultado dessa multiplicação para este local onde foi chamado o método, e esse resultado foi exibido através do log aqui no meu console. Eu comentei que os métodos, nós podemos criar sem parâmetro, da forma que eu fiz aqui, ou nós poderíamos ter passado um parâmetro também, ok? Eu vou criar, por exemplo, um método para parcelar o valor do produto, apenas para fins de exemplo. Primeiro eu vou criar aqui uma propriedade chamada valor do produto. Vou colocar aqui o parâmetro valor. Vou inicializar a propriedade valor utilizando o parâmetro. Quando nós declararmos esse produto, então além da descrição, largura, altura e profundidade, eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, 80. Se nós imprimirmos o objeto project, a gente tem aqui a propriedade que foi adicionada e o valor dela. Então, nesse método, se eu criar um método chamado parcela valor, e aqui eu indico o número de parcelas, estou criando um parâmetro que são as parcelas, eu vou retornar então esse valor dividido pelas parcelas. Então, eu criei um método assim como o método anterior, só que agora ele tem um parâmetro. Poderiam ser mais parâmetros, quantos parâmetros nós acharmos interessante. E agora aqui embaixo eu vou chamar esse método project parcela valor. Eu quero parcelar ele em 2 vezes. Ctrl S. Observe então que a gente tem 2 parcelas de R$40. Aqui eu tenho a declaração do método com o parâmetro. E aqui eu tenho a chamada do método. Eu estou utilizando o objeto product, que foi criado a partir da classe produto,
chamei o método que foi declarado na classe produto utilizando um argumento aqui na chamada, que são duas parcelas. Esse valor foi passado por o parâmetro parcelas, esse parâmetro foi utilizado para dividir o valor, o resultado foi retornado para onde o método foi chamado, que foi esse local, então isso daqui foi substituído pelo valor com o resultado, que no caso é 40. Então aqui é só para exemplificar que eu posso utilizar esse volume do produto, ou parcela valor, ou qualquer outro método junto com o objeto que eu crio a partir de uma classe. É importante notar, pessoal, que assim como os atributos que foram declarados dentro de uma classe, eles são visíveis nesse escopo da classe. Eu não consigo acessar eles fora da classe sem o uso de um objeto, ou se fosse uma propriedade estática, eu teria que usar o nome da classe para usar a propriedade estática. Acontece a mesma coisa com os métodos. Então, por exemplo, se eu tentar acessar a descrição dessa forma, simplesmente eu venho aqui e digito descrição, ele vai dar um erro. Descrição não foi definida. Ou se simplesmente eu tento alterar o valor da descrição, novo produto, houve um erro porque a descrição não foi definida. Ou se simplesmente eu venho aqui e tento comentar essa linha, imprimir ou exibir no meu console o conteúdo de descrição dessa forma. Continua dando um erro aqui na linha 26, porque a descrição não foi definida. Ela foi definida dentro da classe, então ela vale nesse escopo, nesses limites da classe, ou quando eu crio um objeto a partir da classe. Lembra que para eu utilizar a descrição aqui nesse caso, então eu teria que usar o objeto. Prod, descrição, e aí aparece meu produto. Se eu vier aqui e eu quero alterar o valor dessa propriedade, eu deveria estar utilizando então o objeto product, que foi criado aqui nessa linha 24, prod.descrição, coloco um novo valor, e agora se eu exibir no console o novo valor da descrição, vocês vão ver que aqui a linha 26 do nosso código, que é essa linha, imprimiu o meu produto, e a linha 28 eu estou utilizando o mesmo objeto, só que eu tenho uma nova descrição, novo produto, porque não é o atributo, foi alterado. A ideia aqui com os métodos é a mesma. Eu não consigo utilizar o parcela valor 2 aqui de maneira direta, dessa forma que eu escrevi na linha 27. Ele vai falar que parcela valor não foi definido, porque nós declaramos esse método neste escopo, nesses limites aqui, ó, na abertura e fechamento de chaves da classe. Então, ele é válido dentro dessa classe ou quando nós utilizamos um objeto da classe. Então, aqui, ó, quando eu utilizei um objeto, foi criado a partir da classe, eu tive acesso ao método parcela valor. Nessa situação, não. A mesma coisa acontece se eu tentar acessar volume produto. Não tenho acesso a esse método porque volume produto não foi definido. Se eu tivesse criado uma função volume produto e tivesse retornado aqui qualquer valor, se eu salvar não vai ter erro, porque agora sim esse identificador chamado volume produto, ele foi definido como uma função. Ah, mas aqui já tem volume produto. Lembrando que esse método, neste ponto aqui na linha 16, ele está valendo nesse contexto da classe, no escopo, nos limites da classe, e pode ser acessado pelos objetos que forem criados ou instanciados a partir dessa classe. Essa função, apesar de ter o mesmo nome desse método, ela está sendo declarada em nível global do arquivo, fora da classe produto. Então não tem problema de ser o mesmo nome, porque essa função é algo completamente diferente desse método, são em escopos diferentes. Então, para fechar, não importa quantos objetos nós criarmos a partir aqui da classe produto, nesse exemplo,
todos eles terão acesso a esses métodos. Lembrando que somente os objetos que forem criados a partir da classe produto. Se eu tivesse criado uma outra classe aqui, como por exemplo livro, e vou deixar essa classe vazia, só para fins de exemplificação. Se eu crio um objeto live a partir da classe livro, não vou passar nenhum parâmetro, porque desculpa, não vou passar nenhum argumento, porque eu nem tenho aqui lista de parâmetros no constructor, e salvar. Foi criado um objeto a partir da classe livro, ele não tem nenhum atributo, não tem nada. Se eu imprimir aqui os dados desse objeto no console, ele é um objeto vazio, não tem nenhum parâmetro. Ah, mas você esqueceu de colocar o constructor. Se eu não coloco o constructor, vai ser utilizado um constructor internamente, de maneira automática, e um constructor vazio. Esse objeto que eu acabei de criar, se eu tentar utilizar o método volume produto, quando eu salvo o arquivo, ele vai indicar que volume produto não é uma função. Mas aqui o product eu consigo utilizar aqui embaixo, por exemplo, prod volume produto. Na verdade, eu tenho que utilizar depois a declaração do objeto. Vou comentar aqui essa linha. Aqui a linha 35 não apareceu nenhum erro, porque foi criado o objeto, eu estou usando um método que é da classe produto. Agora, aqui na linha 29, eu estou tentando usar um método que é da classe produto em um objeto que é de outra classe. Isso vai dar um erro. Para este objeto livre, não existe nenhum método definido chamado volume produto. Se aqui na classe livro nós tivéssemos declarado um volume produto, vou declarar de maneira vazia e eu salvar, agora esse erro desaparece, porque agora eu criei um método com esse nome para esta classe, e quando eu criei esse objeto a partir dessa classe, eu consigo utilizar esse método. Apesar deles possuírem o mesmo nome, esse método é da classe livro e esse método é da classe produto. São métodos distintos e cada um poderia ter seu próprio código sem relação de um método com o outro. Ou eu poderia ter simplesmente colocado aqui volume livro para ficar mais próximo do nome aqui da classe. Nesse caso, se eu salvar esse arquivo, ele vai voltar ao erro, porque não existe mais esse método na classe livro. Mas se eu vou alterar o nome aqui, o erro desaparece, porque eu estou utilizando um método que pertence à classe livro. Então, basicamente, essa é a ideia. Eu comentei com vocês também que, eu tentei na hora que eu estava dando o exemplo, que se eu tentar utilizar um método para um objeto antes da criação dele, nós teríamos também um erro. Porque ele está dizendo que ele não consegue acessar project antes da inicialização. Ou seja, eu nem criei o objeto e já estou tentando utilizar ele. Eu estou tentando usar um método de um objeto que ainda não foi criado, porque eu estou tentando utilizar ele na linha 25 e a criação e a instanciação do objeto estão acontecendo na linha 27. Então isso aqui foi acusado erro por esse motivo. Agora, após a criação do objeto, aí sim, tenho acesso ao método que foi declarado dentro da classe. Então, basicamente, essa é a ideia de declaração e uso e chamada desses métodos de uma classe a partir de um objeto que foi criado a partir da classe que contém o método, utilizando a linguagem JavaScript.